Empreende Imóveis, o seu canal do mercado imobiliário. E eu sou Cleberson Santos Cruz e vamos em mais uma videoaula hoje para falarmos de um assunto que muita gente me pergunta aí pelas minhas andanças Brasil afora e dúvidas de corretores, principalmente não só os novatos, mas os que já estão há algum tempo na corretagem. E eu prometi que haveria, falar em um vídeo que a complementação esse em relação ao outro sobre as principais diferenças do mercado imobiliário brasileiro e o dos Estados Unidos, né? Que são os maiores mercados hoje de corretores a nível mundial, né? De quantidade, de volume, etc. e tal. Enfim, que realmente tem números mais expressivos. Tem outros aí mundo afora, mas vamos falar até da cooperação entre a ANAR, com a National Association of Realtors, com o Cresce, tem uma Cofes Cresce. Então, vem comigo, fica até o final desse vídeo, assista e já deixe seu like, joinha, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seus elogios, críticas, sugestões e aperte o sininho das notificações. Vem comigo, pessoal, vamos lá. Eu separei aqui alguns dados, né, só para vocês terem uma ideia, estamos falando aí de 15 de maio de 2025, isso aqui muda a toda hora, mas vamos falar hoje do que acontece hoje, né? Hoje é hoje. Vamos lá. A comissão de honorários, vamos falar mais precisamente de vendas, eu não vou entrar aqui em locação, enfim. Comissão de honorários. Brasil, a média é de 5% para imóveis urbanos, alguns lugares cobram 6%, né? Alguns estados, né? E isso é cultural. E nos imóveis rurais, 10%. Nos Estados Unidos, a média é de 6%. Eu vou explicar como é que funciona a distribuição disso. Órgão de legislador, né, da profissão, categoria, né, como queira chamar. No o Brasil é o COFES, que abrange 27 CRES, unidade da federação, mais Distrito Federal, contando com o Distrito Federal. No Brasil são 50, nos Estados Unidos são 50 estados, né, e a ANAR, a National Association of Realtors, que coordena. Só que lá, lembrando que cada estado tem uma legislação à parte, cada estado tem uma lei, enfim, lugares que não tem, a ANAR não atinge, tem condados, enfim, como se fosse o Cresce aqui em condados, né, lugar onde... Porque cada estado tem uma certa independência, então tem que se atentar a essas observações, né, essas observâncias. O número de corretores no Brasil são em torno de 650 mil, mais ou menos. Avaliadores imobiliários, 55 mil, mais ou menos, e imobiliários são em torno de 75 mil. Isso muda toda hora, tá? Por N motivos que eu já expliquei. Vamos lá, as parcerias com relação a corretores, em relação aqui no Brasil, é a média de 2,5%, 2,5%, quando a comissão é 5%, nos imóveis urbanos, né? Ou 3 e 3, né? Daria 6% dos imóveis urbanos, e rural, se for 10%, é 5 e 5, né? 5 mais 5. Nos Estados Unidos, como é que isso funciona? Deixa eu vir para cá para facilitar. Nos Estados Unidos, como é que isso funciona? São 3% e mais 3%, porque lá nos Estados Unidos é assim. Você tem cada área, administração, compra e venda, locação, incorporação, tem uma designação. Normalmente são 3 letras, é uma sigla com 3 letras. São licenças. Você tira uma licença principal e dentro dessa licença você tem as designações, que são como se fossem pós-graduações, o equivalente a isso, né? Um mestrado, um doutorado em cada área. E lá você tem várias designações. Aí, né? Por exemplo, lá o corretor que vende, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. O corretor tem um imóvel, lá tem um sistema que o imóvel você trabalha com exclusividade. Por isso que a Remax trabalha muito com uma ideia americanizada. Não estou aqui falando de marca, mas só para vocês terem uma ideia, trabalha muito com imóveis com exclusividade, porque a ideia é americanizada. Lá, por exemplo, o corretor capta um imóvel e ele bota na plataforma que eles têm lá, que seria equivalente a um portal aqui, mas é único, né? Principal, e aquele imóvel fica disponível para todo o território do país. Por exemplo, um corretor lá da Flórida, ele põe um imóvel lá, ele é o opcionista captador. Aquele imóvel entra só com ele, ninguém mais pode opcionar captar aquele imóvel dentro do país, digamos assim,
e ele já teria direito aos 3%. Se ele vender, lógico, ele faz a famosa dobradinha, mas se ele fizer parceria com outro corretor, vamos supor, lá da Califórnia, que ligue para ele, acha um anúncio dele, um cliente de um corretor da Califórnia quer comprar um imóvel lá na Flórida, são estados totalmente diferentes, cada um ficaria com 3%. Observando sempre que a legislação vai ser equivalente ao domicílio do imóvel. Se o imóvel é na Flórida, tem que se obedecer às leis da Flórida. Aí entra na parceria que os corretores brasileiros podem fazer. Que eu aconselho a tirar o curso, por exemplo, e o corretor, por exemplo, brasileiro, ele só pode fazer parceria em cima da metade. Por exemplo, vamos supor que ele tem um cliente. Ele vai receber 1,5% em cima do comprador ou do vendedor. Se o cliente dele for comprador, ele fica com 3%. Faz 1,5% para cada um lado. O corretor, porque o corretor nacional não tem a soberania sobre o território americano, de fazer a captação, de fazer a busca, a procura, não. Ele pode indicar o cliente e lá o corretor faz todo o trâmite. Ou, por exemplo, se você indicar uma captação, tanto faz, pode ser, normalmente vai ser o cliente, provavelmente vai ser o cliente, brasileiro ou internacional, esse teu cliente vai fazer parceria com o corretor de lá, de uma das pontas que você indicar. Então ele vai dividir os 3% com você, e cada um fica com 1,5%, a outra ponta, se for diferente, vai ficar com os outros 3%, somando os 6%. É ideal que você faça, o Semacofes cresce, tem uma parceria com a ANAR, né, que é a National Association of Realtors, que eu falei no início do vídeo, que você faça um curso para entender um pouco como é que funciona esse mercado, que indica de lá para cá, que recebe clientes estrangeiros e você fica no site em relação no site internacional, que você fica divulgado, você tira o CIPS, é uma Certified International Property Specialist, uma certificação internacional de propriedade, especialista em propriedade. E você, por exemplo, depois pode tirar a ANAR, que você se cadastrar junto à ANAR. E aí você tem parcerias com corretores do mundo inteiro, principalmente os norte-americanos. Então isso você fica no banco de dados lá, quando eles pensarem em indicar um cliente para cá, para o Brasil, alguma coisa assim, normalmente vai ser um cliente, você pode ter uma preferência na busca em relação ao corretor aqui normal. Então é um curso que eu indico aí para o pessoal fazer, que quer se internacionalizar a profissão. Enfim, é só esmiuçando aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia como funciona. E aí, vamos lá, acho que por aqui eu deu para ter uma ideia, né? Taxa de juros. Normalmente, SBPA aqui no Brasil, né? SBPA, Sistema Brasileiro Poupança e Empréstimo, 14,75, mudou agora o Banco Central com cupom, né? Selic, né, anual, que é ao ano. Minha Casa Minha Vida, 10,5% ao ano, na faixa 4, né? 7,66% a 8,16% na faixa 3. De 5% a 7% na faixa 2. E de 4%, na média de 4% a 5% na faixa 1. Isso depende se o cliente é pró-cotista ou não, se tem fundo de garantia ou não. Normalmente, quando você tem fundo de garantia, diminui a taxa de juros em relação a isso. É o pró-cotista. E o não cotista é o que não tem fundo de garantia. Só para esmiuçar isso aqui. E nos Estados Unidos, a média é do Reserva Federal, né? Federal Reserve, 4,25% a 4,5% em média. Se eles não mudarem, é isso, né? População no Brasil, mais ou menos de 2025, 220 milhões de habitantes, e população nos Estados Unidos, mais ou menos 350 milhões de habitantes, aproximadamente. Vamos lá, tempo de venda de negociação, operação, vacância, é o tempo que o imóvel fica para ser negociado, né, digamos assim, vazio. No Brasil, sem determinar, tem imóveis aí que ficam mais um ano, 2 anos para vender, por N motivos, que eu não vou explicar aqui, proprietários difíceis, problemas de documentação, porque proprietários são difíceis também, imóveis fora de preço, imóveis com problemas de documentação, não tem liquidez, etc, etc, etc. Estados Unidos, normalmente 30 a 60 dias. Aqui eu vou botar uma observação depois, porque lá nos Estados Unidos, normalmente se constrói para vender depois. Então, enfim, eu estou falando em média... imóveis novos dependem até 30 dias, mas em média 30 a 60 dias. Olha a diferença que é. Tempo de construção, mais ou menos. Nos Estados Unidos, no Brasil, 30 meses, se for a média da obra sob incorporação, que demora 6 meses para iniciar a obra, mais 24 se não houver atraso lá na frente, então 24 mais 6, 30. Então, normalmente de 30 a 36 meses, média mais ou menos. E a administração, que você paga tudo durante a obra, em média 48 a 60 meses, 5 anos, 4, 5 anos.
Tem casos que eu já vi até 72, mas normalmente bota mais ou menos 4 a 5 anos. A administração, que é outra modalidade de obra. Incorporação e administração. Vamos lá, Estados Unidos, em média, mais ou menos de 9 a 12 meses. Aí depende, porque lá as burocracias em relação às licenças de obra, isso são bastante rigorosas, vistorias. E aqui, diferentemente, é uma vistoria só no final, que é o ABITS, né? Lá na entrega. Aqui não, lá não, é vistoria para cada item da obra, então é muito rigoroso, muito criterioso esses detalhes. Por isso que às vezes demora, senão seria até mais rápido, tá? Deixa eu ver aqui, outra observação. Nos Estados Unidos, os seguros são bastante altos e você normalmente não faz nada lá sem seguro. Então, como são nos financiamentos bancários aqui, quanto mais velho for a pessoa, mais alto paga o seguro. MIP, danos permanentes do imóvel, etc. MIP é morte e invalidez permanente. Lá nos Estados Unidos não é muito diferente. Quanto mais o imóvel for novo, os seguros são mais baixos. Isso diminui bastante o valor do imóvel. Se você vai comprar um imóvel nos Estados Unidos, entrar em financiamento, tenta comprar um imóvel novo. Por quê? Porque os seguros vão ser muito mais baixos. E o imóvel, com certeza, você vai ver que a diferença é enorme. Tudo que é mais velho, você vai pagar mais e mais caro. No financiamento não é diferente também. Porque o imóvel é mais novo, risco de queda, de problemas de estruturação e etc, etc, etc. Então, o imóvel na planta, aqui no Brasil, o imóvel novo na planta, ele sai mais barato. Não é mais barato, a condição de pagamento é melhor. Você tem prazo para pagar. Então, o imóvel Brasil novo na planta, o lançamento, melhor condição de pagamento. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado, contribuído, colaborado. Função social e utilidade pública, que eu sempre falo, que é a nossa missão aqui, meta, propósito, etc. e tal. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Acho que deu para esmiuçar bastante dentro do que o propósito aqui é isso. Somos um todo, somos um só, somos todos corretores de imóvel. É isso, pessoal. Fico aqui, um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui e tchau.